Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Deus abençoe aí as meninas da dança, o louvor, os voluntários. Bênção demais. Tem uma palavra, querido, que eu creio que vai abençoar teu coração essa manhã. Eu queria pedir algo de presente para você. Eu queria pedir que você prestasse muita atenção ao que nós vamos tratar, que eu tenho certeza que vai ser um assunto muito relevante. Essa aqui que nós iremos ler agora são as palavras de Jesus. Diz assim o texto, João 10:1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das... O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Aí olha só que tremendo agora o que Jesus diz no versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. E eu quero aqui encerrar lendo o versículo 9. Você vai contar até 3 junto comigo aqui, nós vamos ler bem alto e bem forte. 1, 2, 3. Eu sou... Queria pedir que você desocupasse suas mãos agora, por gentileza. Tire tudo que tiver nas suas mãos, desocupe as mãos agora. E por essa palavra, irmão, você vai dar a maior salva de palmas possível para Jesus, irmão. Aplaude bem forte. Eu quero falar, querido, nessa manhã sobre portas. Só que quando a gente fala de porta, depois de ler esse texto, a nossa perspectiva ela já muda. Porque Jesus diz, eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo. As portas, queridos, na nossa vida são muitas vezes coisas que a gente não faz nem muito caso. Olhe para mim e redobre sua atenção. Tenta contar, Egerton, de quando você acordou até chegar aqui, por quantas portas você passou? Você passou provavelmente pela porta do seu quarto, você passou pela porta do seu banheiro, você passou pela porta da sala. Se você veio de carro, você passou pela porta do seu carro. Ao entrar, você passou pelas portas da igreja. E as portas em nossas vidas, elas são coisas muitas vezes, Diácono Eduardo, que a gente não dá muita importância. São coisas que a gente não pensa muito a respeito, porque são coisas cotidianas do nosso dia a dia. Só que a gente vê que a porta ela desempenha um papel importante na nossa vida diária. E a porta, Lucas, ela tem 3 finalidades, somente essas. Primeira, a porta ela dá acesso. Toda vez que você vê uma porta e essa porta está fechada ou aberta, não importa, ela vai te dar acesso a um outro ambiente. Então, por exemplo, se você está na sala, você quer acessar o seu quarto, você vai fazer o quê? Você vai passar por uma porta. E aí, querido, eu quero falar nessa manhã sobre 4 portas que existem nas Escrituras. Eu acredito que nessa manhã eu não consiga falar sobre as 4, mas pelo menos 2 eu quero refletir com você e no próximo domingo, quem sabe, a gente fala sobre essas outras. Existem vários tipos de porta que a Bíblia vai dizer que existem. E dentre esses 4 tipos eu quero destacar aqui para você algumas. E eu quero aqui não só destacar esse tipo de porta, mas eu quero também discorrer com você e refletir sobre a função de cada uma delas. A primeira porta que nós vamos falar aqui nessa manhã, e eu queria pedir que você prestasse muita atenção, é uma porta, diga comigo, uma porta aberta.
que nenhum homem pode fechar. Já era para você, querido, ter dado seu maior glória agora. Essa porta é a porta que Jesus vai dizer: eu sou a porta, e quem entrar por mim será. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse tipo de porta que está sendo dita, que é uma porta que ninguém pode fechar, se chama Cristo. Essa porta sempre vai estar aberta para você. Ele diz: eu sou a porta. E essa porta, querido, é uma porta que ninguém pode fechar. Essa é a porta que sempre estará aberta. Essa porta, ela está sempre aberta, mais aberta do que padaria 24 horas, do que mercado 24 horas. Essa porta sempre vai estar aberta. E aqui a reflexão e o entendimento é que se alguém vier até Jesus, ele diz: eu sou a porta, e quem vem a mim entrará e será salvo. A salvação que Jesus oferece através dele mesmo é uma salvação completa. E isso ele diz de maneira metafórica, por isso que ele usa a expressão da porta. Então ele usa essa metáfora, ele usa essa ilustração, dizendo: olha, eu sou a porta, para dizer que somente nele a salvação é completa. Posso dizer uma coisa para você, e isso talvez vai te assustar? A salvação não está em Deus. Deus não abriu porta para você ser salvo por meio dele. A porta é Jesus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquela frase nesse mundo pós-moderno que a gente vive, que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. Cuidado. Todos os caminhos podem levar a um Deus com D minúsculo, mas somente Jesus vai dizer: eu sou a porta, se você entrar, você vai ser salvo. Por isso que eu preciso tomar cuidado com a pós-modernidade, com o monergismo, com a filosofia. Eu preciso tomar cuidado, querido, com o que eu assisto no YouTube, na internet. Bispo, eu amo tanto pregador A, pregador B, fulano A, fulano B. Irmão, você vê que nos dias de hoje as pessoas já não querem mais ser pastoreadas por um pastor presencial. Ela pode ser igreja na internet. Só que Jesus diz o seguinte: olha, as minhas ovelhas ouvem a voz do pastor. E quando Jesus ele fala: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, ele vai dar uma descrição e uma visão da sua missão primária. Por isso que você precisa tomar cuidado quando você disser para alguém assim: ó, Jesus vai pesar a mão em você. Jesus não veio para pesar a mão em ninguém, irmão. É o próprio castigo do pecado que machuca a vida do ser humano. Jesus não pesa a mão em ninguém. Ah, meu Deus. A pessoa está toda arrebentada, e a pessoa vai lá e fala assim: tá vendo, eu não falei para você que Deus ia pesar a mão? Deus ele veio cobrar. Irmão, você não entendeu ainda. A cobrança de Deus é um cálice amargo de ira, que o próprio Jesus pensou que poderia ser passado dele lá no jardim do Getsemane, quando ele estava para tomar o cálice da ira de Deus. Ele diz assim: Senhor, afasta de mim esse cálice possível. Tem gente que pensa que o medo de Jesus era sofrer o açoite dos romanos. O açoite dos romanos era nada comparado ao cálice da ira de Deus. E a missão primária dele era para salvar. Essa é a missão primária de Jesus. Ele veio para salvar. Ele veio para dar vida para aqueles que creem. João capítulo 3, versículo 16. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva eternamente. Aleluias! Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei as pessoas que vieram nessa manhã visitar, mas existe uma porta aberta que a sua mãe não pode fechar, seu pai não pode fechar, seu patrão não pode fechar, o pastor não pode fechar, o bispo não pode fechar, anjos não podem fechar. Que porta aberta é essa, bispo? É a porta da salvação que está em Cristo Jesus. Ela sempre está escancarada. E essa porta que está aberta, ela é única, não existe cópia paralela. Talvez, querido, você pode usar um Nike de imitação, de primeira linha, segunda linha, réplica, tréplica. Talvez você pode usar um cordãozinho de ouro, que ele seja um ouro banhado. Talvez você possa fazer como eu, colocar uma bijuteria no braço e parecer que é uma coisa, irmão. Não existe porta parecida. Você pode entrar por qualquer caminho, mas a salvação está em Cristo Jesus. E essa porta, querido, é a única porta. Diga comigo, é a única porta. E essa porta não é uma porta de segurança. Essa porta chamada Jesus é a única maneira de entrar no reino dos céus. Você pode conhecer a Bíblia todinha,
Mas se você não passar pela porta, você não entra. Tem muita gente que diz: ô bispo, eu estou na religião Hare Krishna, eu estou na religião Seishonoye, isso aqui é muito delicado para falar, mas como eu sou seu pastor, pastor dessa igreja, eu posso falar de outras religiões, em alguns aspectos falar de outras religiões e assuntos polêmicos. Tem pessoa que diz assim: bispo, o importante é buscar Deus, não importa como, alto lá. Se Cristo não for o centro da religião que você professa, você está entrando por qualquer caminho, menos pela porta. Agora, por que isso acontece? Porque nós vivemos num mundo tolerante. Posso dizer uma coisa para você? Não sei se eu falo isso aqui. Hoje nós vivemos no mundo da tolerância. Já percebeu? Não, eu tenho que tolerar. Nós vivemos hoje no mundo do politicamente correto. Se eu discordo de você, eu sou intolerante, eu sou preconceituoso. O fato de as pessoas discordarem umas das outras dá o direito de me chamar de qualquer coisa. Olha, bispo, eu sou de esquerda, o senhor é de direita. Ah, você é um fascista. Ah, bispo, eu sou homossexual, eu sou lésbica, eu sou transexual, eu sou LGBTQ. E o senhor é heterossexual, você é machista. E aí no mundo do politicamente correto, a gente acaba aceitando de tudo um pouco. Você pode me chamar de antiquado, você pode se ofender comigo, você pode não concordar comigo, mas eu não estou aqui para fazer amizade com você, eu estou aqui para pregar a pregação que liberta o teu coração das trevas. Hoje, querido, as bandeiras, elas lutam por quê? Por tolerância, elas não lutam por igualdade. E nesse mundo politicamente correto, a gente vai aprendendo a querer respeitar o diferente. Só que muitos movimentos, eles querem fazer a gente engolir o diferente. Só que eu louvo a Deus, querido, porque a palavra diz que a palavra do Senhor não muda, mas permanece para sempre. Então, querido, você pode ter mudado, mas a palavra continua a mesma. Os seus hábitos podem ter mudado, mas a palavra continua a mesma. Amém? E se alguém pensa diferente dessas minorias, ele é um fanático, ele é um intolerante. Só que Jesus, ele não diz pra gente que existe uma nova maneira de se entrar no céu. Ele diz assim: não existe um caminho melhor para entrar no céu. Ele diz assim: só existe um único caminho, sou eu. Ô bispo, mas eu não estou disposto a largar minha bagagem para passar por essa porta. Não tem problema, você vai ficar com a sua bagagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está pensando que o céu vai se amoldar ao seu padrão de querer? Eu vou dizer uma coisa para você aqui, e você talvez pode se assustar, mas tem muito pastor que vai pregar o evangelho durante 10, 15, 20, 30 anos da sua vida e vai acordar um dia no inferno. Tem muitas pessoas que você conhece que aparentemente têm uma vida piedosa, mas essas pessoas vão viver a eternidade queimando no inferno. Bispo, por quê? Porque essas pessoas professaram um Deus, mas com a sua vida elas não professavam aquilo que diziam com a sua boca. Elas guardavam rancor no coração, mágoa, ressentimento, carregavam tantas coisas, tanto lixo, que elas não podiam passar por essa porta. Ele é a única porta, diga, Cristo é a única porta. E além de ele ser a única porta, por que eu não posso estar cheio de bagagens, bispo, para entrar por essa porta? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 13, que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna. Posso dizer uma coisa para você? Se o evangelho não tem machucado, não tem doído em você, você precisa rever qual tem sido sua caminhada com Deus.
Posso falar uma coisa aqui, sim ou não? Tem pessoa que me procura e fala assim: bispo, estou com um problema com o marido. Bispo, estou com um problema financeiro. Bispo, estou com um problema espiritual. Bispo, estou com um problema com o filho. Bispo, estou com um problema em casa. E lá no meu interior eu digo: não que eu estou feliz por você sofrer, mas é porque quando eu olho para você e te vejo passando por problema, eu digo: está pelo caminho apertado. A porta é estreita. Para você entrar por essa porta, você tem que fazer como Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Ou seja, já existe um molde no céu. Eu tenho que descaracterizar o molde que a terra me deu e me amoldar ao padrão do céu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que Jesus vai ficar bicudinho se você quiser ficar nas esquinas com narguilé? Se você quiser se prostituir? Se você quiser ter 4, 5, 6 relacionamentos? Fica tranquilo. Jesus não vai ficar de biquinho. Por quê? Porque a salvação ela está disponível, é de graça. E essa porta nenhum homem fecha. É só você que pode fechar essa porta. Ah, posso falar isso aqui? Não, isso aqui eu não vou falar não, isso aqui é forte. O bispo, eu não vou para a igreja porque lá tem muita gente falsa. Tem lugar para mais um, pode vir. O bispo, eu parei de ir à igreja porque o meu pai ia, minha mãe ia, não era exemplo, não era referência de nada. Fica tranquilo, tem espaço para mais um. Eu fico olhando, eu fico me perguntando, eu fico pensando dentro de mim, diaconisa Fabíola, diaconisa Nath, como que pessoas lá fora têm um nível tão baixo de entendimento, a ponto de dizer: não, eu não vou na igreja porque lá na igreja o cara matou, roubou o dia inteiro, roubou, prostituiu, o cara fez de tudo e agora ele está santo, está dentro da igreja. É lá que é o lugar dele mesmo. Se Jesus veio para salvar pecador, como que você quer encontrar santo dentro da igreja? Não, eu não vou mais para a igreja porque eu me feri. Já te traíram, puxaram o tapete na sua empresa e você não pediu as contas. Pode dizer uma coisa para você? Você está visitando aqui essa igreja essa manhã? Deixa eu dizer uma coisa para você. Seguir a Cristo nem sempre vai ser fácil. Porque a gente tem que ter prioridade correta. Enquanto o arrependimento ele não bate a sua porta, você não consegue entrar pela porta da salvação. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você chorou, se arrependeu pelos seus pecados? Posso dizer uma coisa para você? Sabe por que muitas pessoas não querem vir para a igreja? Sabe por que muitas pessoas não querem Cristo nas suas vidas? Porque elas não querem abandonar o seu jeito de viver. Ô bispo, para eu poder ir para a igreja eu preciso parar de fumar? Não, diga ufa. Bispo, para eu vir para a igreja eu preciso parar de beber? Não, diga ufa. Bispo, para ir para a igreja eu posso ter 3, 4 mulheres, 5 homens? Pode. Bispo, para eu vir para a igreja, eu posso me prostituir e tomar ceia no dia seguinte? Pode. Ô bispo, eu posso falar palavrão no mundo e vir aqui no domingo cantar louvores? Claro que pode, você só não pode entrar pela porta da salvação. Mas para a igreja você pode vir tranquilo. Para entrar pela porta, eu preciso abandonar minha maneira de viver. Posso falar uma coisa para você? Sexo é bom. Eu sou casado, irmão. Sexo é uma delícia. Beijar na boca, maravilhoso. Droga, já usei, irmão. Eu amava. Pensa num maconheiro sem vergonha. Era eu, sem Deus no mundo. Cocaína, amava cheirar cocaína. Festa, balada, prostituição, noite. Tudo isso é muito gostoso. Isso sacia a alma de certa maneira. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer passar pela porta, se você quer, de fato, morar no céu, você precisa entender. Algumas coisas vão ter que ficar para trás. Você sempre vai ter 2 tipos de resultado. Quantos tipos? 2 tipos. Se você quiser viver com o mundo e no mundo, você vai ter um resultado. Se você quiser viver com Cristo e em Cristo, você vai também ter resultado. Se eu escolher viver com o mundo, eu vou viver destruição, eu vou viver separação de Deus, eu vou viver o abandono pelo Espírito Santo. Posso dizer uma coisa para você? Presta atenção em mim.
O que você precisa entender é que você não pode romantizar o Evangelho. Porque talvez por muito tempo disseram para você o seguinte: pare de sofrer. Já te chamaram uma vez para você ir para o culto? Você está sofrendo muito. Você está triste, vamos lá para o culto lá, que Deus vai te renovar, Deus vai te batizar. Não, Deus ele vai fazer ficar um pouquinho pior, só que do jeito dele. Ele vai te tirar a dor do mundo, ele vai te colocar a dor do Espírito. Porque muitas vezes você largar as coisas vai te machucar. Você largar o estilo de vida que você vivia para seguir a Cristo, vai machucar. Não é uma tarefa fácil passar pela porta estreita. Por quê, bispo? Porque essa porta já tem um padrão. É eu que vou ter que me amoldar essa porta para passar por ela. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A obra de Deus já foi feita há 2020 anos atrás. Para de vir para a igreja querendo que Deus faça uma obra. Ele está querendo que você faça a sua obra, que é se amoldar a porta. Eu tenho 1,92 m, se a porta tiver 1,50 m, é eu que tenho que me ajustar para passar na porta. Não é ficar orando para falar: Deus, deixa a porta mais larga. Se esforce. O que ele disse para Josué? Ei, tenha bom ânimo, seja forte, seja homem, se esforce. Tem gente que vem para o culto de Israel orar um mês, uma semana, um ano, para Deus converter a esposa, mas o cara não está convertido. Ele não quer passar pela porta, mas ele quer amarrar a esposa de qualquer jeito para que ela passe pela porta. A primeira porta, diga comigo, é Cristo. Diga mais forte: Cristo. E essa porta está aberta, diga assim: está aberta e nenhum homem pode fechar. Ele está disponível. Cristo está disponível para todos. Por isso que ele morreu numa cruz assim, ó. E essa porta ninguém pode fechar. Só você mesmo pode se recusar de passar por ela. Já viu que as portas da igreja estão abertas para todo mundo? Ô bispo, eu sou gay, eu posso participar da igreja? Claro, você deve. Bispo, eu sou homossexual, eu posso? Você deve. Bispo, eu já abusei de criança, recém-nascida, sou um pedófilo, eu posso participar da igreja? Aqui é o teu lugar. A porta está aberta para todos. Agora, escolher permanecer e se amoldar a porta é outra coisa. Tem gente que diz assim: bispo, eu não acredito no Deus que os pastores dessa geração pregam, porque Deus é amor. E se Deus é amor, por que ele vai mandar alguém para o inferno por causa da sua preferência sexual? Por causa da sua ideologia política? Por que Deus vai mandar alguém para o inferno? Não, Deus ama todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa e refrescar a tua memória. O mesmo Deus que é amor é o Deus que criou o inferno eterno. Existe uma segunda porta. A primeira está aberta, e diga comigo: ninguém pode fechar. A segunda porta, ela também está aberta, mas qualquer homem pode fechar. Qualquer um a qualquer momento pode fechar. Apocalipse capítulo 3:8 diz: conheço suas obras. Sabe quando as pessoas dizem assim: filha, só Deus pode me julgar? Alguém já disse isso para você? Ó, você está falando o que para mim? Quando você quer pegar alguém para dar um sermão, para dar uma palavra para a pessoa, ela diz assim: só Deus pode me julgar? Sabe o que você tem que começar a dizer para esse tipo de pessoa? E isso não te preocupa? Se é só Deus que pode me julgar, isso devia me preocupar demais. Olha o que ele diz em Apocalipse 3:8: conheço suas obras. Eu conheço você no secreto, no íntimo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vou pregar para mim agora. Posso? Cleito, conheço você quando você está sozinho com o seu celular. Conheço quando ninguém está com você. Eu conheço suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou meu nome. Ô bispo, essa segunda porta, que porta é essa? Que está aberta e pode ser fechada. E eu vou explicar, porque aqui diz que ninguém pode fechar, mas eu vou te explicar porque ela pode ser fechada. Porque essa segunda porta é a porta da oportunidade, é a porta do serviço a Deus. Essa passagem que a gente leu
sobre Apocalipse 3:8, é uma carta que Jesus escreveu à igreja de Filadélfia. E é uma palavra de encorajamento, por quê? Porque eles permaneceram na palavra de Deus, apesar da fraqueza. Apesar do desânimo, apesar da pouca força, eles permaneceram. Apesar do pequeno número de cristãos que tinha lá em Éfeso, eles permaneceram. Deus deu uma porta aberta para o serviço, que ninguém pode fechar. Agora, quando a gente reflete sobre isso, o que essas oportunidades que Jesus deu para eles foram de serviço? A gente não pode saber, não tem como saber, mas a gente pode esperar que essas funções que foram permitidas, essa porta de serviço que foi aberta para eles, se bem executadas, levariam eles a oportunidades maiores. É igual, queridos, os meninos que têm me ajudado. Eu estou para me mudar, ou até mesmo na reforma da igreja. São pessoas, querido, que com o coração disponível dizem assim: bispo, Deus está dando a oportunidade de eu servir, de eu trabalhar, de eu fazer. E enquanto você entra por essa porta do serviço que está aberta para você servir, para você trabalhar, Deus ele vai cuidando de outras áreas da sua vida. Diga aleluia. Jesus havia aberto uma porta para o ministério que os habitantes de Filadélfia não podiam fechar. O que é isso, bispo, na prática? Essa igreja que você faz parte, essa comunidade que você diz fazer parte, é uma porta que Jesus te abriu para você poder servir. E que ninguém aqui nesse bairro tem poder para fechar. Ninguém podia fechar. Esse é o mesmo tipo de porta que foi aberta para Paulo. Abre para mim, filho, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. Vamos refletir rapidamente sobre isso, olha só. O Senhor nos permite uma porta aberta quando a gente vem para um lugar como esse, quando eu passo a congregar numa igreja. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, versículo 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Ô bispo, que porta ampla e promissora é essa que se abriu para Paulo? Foi a oportunidade de servir os irmãos em Éfeso. Existe uma segunda porta aberta que qualquer um pode fechar, e qualquer um não é qualquer pessoa, é você também, que é a porta da possibilidade de servir o seu Deus. Você tem talentos, você tem dons, coisas que o Senhor entregou para você, habilidades, que você pode ou não entrar por essa porta do serviço. E Paulo teve essa porta aberta e ele se alegrou por isso. Ele se alegrou. Então quando você entra, querido, por isso que eu costumo dizer muito, porque tem pessoas que não ficam em algumas igrejas e tem certos tipos de igreja, querido, que acaba porque trata a ovelha como consumidor. Não trata a ovelha como ovelha. Se você entra aqui, querido, e tem alguma coisa que você não gosta, que não está legal, isso é um indício de que Deus te colocou aqui para que você possa servir, para que aquilo melhore. Não que você saia e procure um lugar que te atenda melhor. Aqui não é um fast food, não é um McDonald's, irmão. Se eu tenho dinheiro para pagar R$150, R$200 num jantar fora, eu não sou bem tratado naquele restaurante, o que eu faço? Eu vou comer em outro restaurante, sim ou não? Tem gente que vem na igreja, estou pensando que está num fast food, pensando que está num shopping, pensando que está num restaurante. Ah não, eu não gostei, olha, está muito quente. Ó não, está muito frio. Olha, está assim, está assado. Eu não gostei, vou procurar outra igreja. E quando eu entro, querido, para dentro de uma igreja, com um coração, entendendo que Deus me abriu aquela porta para eu poder servir, quando eu olho assim, eu vejo, poxa, precisava pintar. Ah, mas eu sei pintar, então eu vou entrar por essa porta, eu vou pintar, eu vou varrer, eu vou passar um pano, eu vou fazer alguma coisa para servir, eu vou entrar por essa porta, amém? Olhe para mim, escute. Quando você entra pela porta da salvação, automaticamente você precisa passar pela porta do serviço. Todos nós fomos chamados para uma vida de serviço. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem parte com preguiçoso.
Sabe o que já perguntaram para mim? Posso falar isso aqui, sim ou não? A gente que é pastor entra em cada uma, meu irmão. Já perguntaram assim para mim: bispo, eu não vejo a hora de ir para o céu, porque lá não vai ter que trabalhar. Você acredita nisso? Vocês riem, né? Vocês riem porque não é vocês no meu lugar. Bispo, no céu vai ser bênção, porque não vai ter que trabalhar. Irmão, o céu não é para preguiçoso. No inferno que você vai ficar tranquilo, você só vai tomar alfinetada. Não vai ter que trabalhar. Posso dizer uma coisa para você? Isso aqui pode ofender alguns, posso falar? Anote isso: crente que não trabalha, dá trabalho. Posso falar isso aqui para os pais? Filho que não trabalha, dá trabalho. O bispo, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Bota ele para tirar todo aquele mato lá do seu quintal. Bota ele para ficar cansadinho, bota para trabalhar. O Senhor te chamou para aproveitar a oportunidade. O Senhor tem um chamado divino para cada um de nós, irmão. E isso tem a sua raiz em duas áreas. Quando nós falamos que o Senhor, Ele nos abre uma porta, Ele nos dá, querido, um chamado divino. Diga comigo, um chamado divino. Que tem uma raiz dupla. Que é o grande mandamento, diga comigo, o grande mandamento e a grande comissão. Quando o Senhor me chama, quando eu entro pela porta da salvação, automaticamente, Everton, já é colocado sobre mim essa dupla responsabilidade, o grande mandamento e a grande comissão. Qual que é o grande mandamento? É o nome dessa igreja: amar a Deus e amar pessoas. Esse é o grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E isso fala de serviço. É impossível eu amar o Deus e amar o próximo e não servir o meu irmão. Essas pessoas que estão aqui, subindo aqui, irmão, estão desde as 8 da manhã, vieram para ensaiar, vieram para arrumar. Você percebeu que não teve nenhum estalo no som? Você percebeu que não ficou ruído? Você percebeu que as vozes estão equalizadas, os instrumentos estão afinados? Eles decidiram se levantar de manhã para servir vocês. Estão vendo os irmãos em pé? Eles estão em espírito de oração, eles estão em intercessão. Chegaram às 8 horas da manhã para fazer café da manhã, uns para os outros, para servir uns aos outros. Esse é o grande mandamento: amar a Deus e amar o próximo. O segundo é a grande comissão, que é o que? Levar Cristo às nações. Fala do que? De serviço. Agora eu te pergunto, como tem pessoas que dizem que amam a Deus, servem a Deus, mas elas não amam o próximo, não servem o próximo e não levam a palavra de salvação? Tem pessoas que pensam que falar do amor de Deus é somente para o pastor da igreja. Não, é o pastor que tem que pregar. Olhe para 2 ou 3 pessoas e diga assim: Deus te chamou para falar do amor dele. Diga. Então aqui a gente já pega duas áreas principais da vida do ser humano. Eu preciso servir as pessoas que estão ao meu redor. Como bispo? Fisicamente e espiritualmente. Quando eu falo do evangelho para alguém, eu estou servindo essa pessoa espiritualmente. E quando eu amo o meu próximo, porque o amor é materializado como? Em serviço. Eu não posso dizer que amo se eu não tenho uma expressão materializada pelo próximo. Como que eu posso dizer que eu amo se a minha vida não é útil para quem eu digo amar? Como que eu posso dizer que eu amo se a minha vida não é útil para quem eu digo que eu amo? Essa porta aberta do serviço não é uma porta que qualquer força externa pode fechar. Anjo não pode fechar, demônio não pode fechar. Ninguém pode fechar essa porta. Somente o homem pode fechar. Quando você se faz... olha aqui, presta atenção. Por que a maior estratégia do diabo é colocar ressentimento em seu coração? Para você deixar de amar e servir seu próximo. O amor, ele é materializado. Jesus não amou eu e você de teoria. Ele veio e se esfacelou na cruz por mim e por você. Por isso, querido, que a filosofia, a teologia, a teoria, ela nunca vai alcançar meu coração. Por quê? Porque a teologia não se materializou. Quem se materializou foi Cristo por mim.
O amor de Cristo não é teórico, é prático. O amor de uma mãe não é um amor teórico, é um amor prático, porque ela com dores à luz de parto, ela chora. Você já percebeu que a mãe ela não chora durante o parto? Ela sente muitas dores, mas depois que acaba a dor ela chora. Por quê? Por ver o amor dela materializado. Ela fala, é por isso que eu sofri. E Cristo, quando olha para mim e para você, Ele diz assim, valeu a pena, porque foi por Ele, foi por ela, que há 2020 anos atrás, eu rasguei o meu corpo naquela cruz. Então Ele não chorou, a exemplo de uma mãe, pela dor. Ele chorou a ver nascer a sua igreja. Amém? Ô bispo, como que eu posso fechar essa porta? Eu vou te falar, você pode fechar essa porta com a sua própria preguiça. Ah não, eu estou com preguiça, não vou fazer a obra, não vou ir para o culto hoje, não vou visitar, não vou orar, não vou fazer. Você fecha essa porta. Ô bispo, como eu fecho essa porta que Deus preparou para mim? Você pode fechar essa porta se recusando a fazer o que Deus te chamou para fazer. O Senhor te chamou, irmão, para fazer algo. Posso dizer uma coisa para você? Posso falar isso aqui? Deus nunca vai usar alguém indisposto. No dia que eu achar que eu sou a última bolacha do pacote, que sem eu a igreja não vai para frente, que eu tiver com preguiça, que eu tiver com indisposição, Ele vai pegar aquele que tem 1 mês de convertido, ou Ele vai pegar alguém lá do mundão e vai falar assim, tem disponibilidade, esse está disposto, é esse que quer, é esse que eu vou usar. Então deixa eu dizer uma coisa com você, irmão. Com Deus não tem essa de que tem mais tempo, menos tempo. Lembra da parábola dos trabalhadores? Ele chama bem cedo pela manhã, às 5 horas, diz assim, vem trabalhar na minha vinha, o cara vai. Ele chega às 11 horas da manhã e fala pro outro, vem trabalhar na minha vinha, o outro vai também. Ele chega 2 horas da tarde e fala, cara, vem trabalhar na minha vinha, o outro vem. Chega 4 horas da tarde e ele fala, ei, você está fazendo o quê? Estou tocando violão, ouvindo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ei, vem trabalhar na minha vinha. Quando dá 6 horas ele reúne todos os funcionários. O que entrou às 5 da manhã, o que entrou às 11, o que entrou às 2, o que entrou às 4. Ele diz assim, vão receber todos o mesmo salário. O que chegou às 5 falou assim, pô, mas eu estou aqui desde as 5. Ele falou, e o que você tem a ver se eu quero pagar o mesmo salário para ele? Posso dizer uma coisa para você? Não fica se apegando a esse tempo. Não, eu tenho 10 anos de crente, bispo. Eu sirvo o meu Jesus Cristinho tem 20 anos, viu, bispo? Ele vai começar a pegar os trabalhadores que estão no meio do caminho, viu? Essa palavra é para você, viu? Se você não começar a entender que o Senhor quer chamar você, que Ele quer usar a tua vida, que essa porta está aberta para você, Ele vai começar a chamar qualquer um que está no meio do caminho. E a paga do salário vai ser a mesma, aleluia. Amém? Você precisa tomar cuidado com isso. Primeira porta, Cristo, ninguém pode fechar. Segunda porta, a porta do serviço, para você ter disponibilidade. Por isso, querido, que o proverbiano vai dizer no capítulo 6, versículo 6 de Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Pode dizer uma coisa para você, irmão? No céu, nós vamos trabalhar. Eu não sei como tem pessoa que imagina que no céu você vai tomar suco natural e ficar deitado na rede o dia inteiro, irmão. No céu nós vamos ter que fazer. No céu nós vamos se movimentar. No céu diz que existe uma miríade de anjos que estão diante do trono de Deus dizendo assim, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Amém, irmão? Você sabe qual que era o tipo de adoração que Adão ele prestava a Deus? Tinha igreja no tempo de Adão? No jardim do Éden? Não tinha. Sabe qual que era a adoração de Adão? Deus falou para ele assim, governe sobre a terra. Quando eu governo sobre as coisas que Deus me colocou para cuidar, é o meu culto de adoração a Ele. Quando eu levanto cedo para pegar o trem, quando eu entro naquele ônibus lotado, quando você muitas vezes está ouvindo coisas que você não quer daquele patrão, daquele cliente, você está glorificando e adorando a Deus. Aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus. Diga comigo, eu preciso entrar por essa porta. Diga comigo assim, o Evangelho está formado e é eu que preciso me conformar com ele. Pode ser uma coisa para você? Bispo, eu não concordo com algumas coisas. Abra a tua igreja. Abra uma igreja do jeito que você quer, irmão.
Ô bispo, eu não concordo que tem que viver em santidade. Fica tranquilo, viva. A Bíblia diz que o porco se suje cada vez mais e o santo que se santifique. Ei, olha para mim. Se Jesus ainda... Por que Jesus, irmão? Posso refletir com vocês aqui sobre isso, sim ou não? Por que Jesus não mata com AVC um pedófilo? Não era simples ele estourar uma veia dentro da cabeça de um pedófilo e matar? Sim ou não, irmão? Dá um infarto fulminante de um assaltante que matou um pai de família. Ô Hector, se Jesus não foi atrás para matar e deixou viver normalmente quem está no pecado, por que eu como pastor vou virar xerife na vida de alguém? Por que você vai querer virar xerife na vida de alguém? Você tem que entender que a palavra está aberta para todos e quem quiser vai entrar pela porta, irmão. Agora eu te faço um convite nessa noite. Essa porta está aberta e o Senhor te chama para entrar por ela. Você crê nisso? Eu quero convidar você a fazer a sua oração agora. Feche os seus olhos.